Cavaleiro, seja mais bem-vindo a mais um vídeo aqui, mais bem-vindo a mais um vídeo. A gente fez uma seleção aqui dos absurdos, a física não permite, Galvão, aqui do filme Velozes e Furiosos. Para quem não conhece, filme icônico, um divisor de águas na cultura automotiva mundial e hollywoodiana, né? Que hoje está em decadência, ambas, né? Tanto a automotiva quanto Hollywood. E só que esse filme ele é icônico, só que ele é uma ficção, ele é um romance. E algumas coisas aqui são levadas ao fantástico, não o programa, ao fantástico como conceito, né? Ao absurdo, porque isso traz espanto, isso traz, né? Qual que é a palavra? Ai, caralho, nossa, minha cabeça tá uma merda mesmo. Tira você da imersão. O quê? Imersão, essas coisas. Tipo, você que conhece, vai assistir esse filme e fala, putz, é um filme. Quando tu vê essas coisas, tu lembra que é um filme. Muito bem colocado. É isso aí mesmo. Então vamos lá, o pessoal selecionou as 5 cenas mais absurdas e eu vou tentar traduzir para vocês o que está acontecendo aqui, certo? A primeira cena é aquela cena que eles atiram no eclipse. Olha lá. Sai o cara dando grau na moto. Os caras brigaram lá com a gangue. Foram enquadrados. E aí os caras voltam. Saca uma Uzi. O cara tá com... Puta, o cara atira no carro, velho. Atira no eclipse. Com uma Uzi com pente com carregador de quanto? De 100 mil balas. Já começa aqui. Eu aposto que não foi isso que selecionaram o vídeo. Mas quanto é o carregador aquele que dá 2 voltas assim, ó? Tem 100 mil munições lá dentro. Ai, meu Deus. E aí o carro pega fogo? E o carro pega fogo? Por que o carro pegou fogo? Hã? Deu um curto? Pegou na espuma, que nem da 458? Por que o carro pegou fogo? Me explica isso. E outra? Eu vou ser muito chato, né? Eu vou ser muito chato. Cara, que espelhinho feio da porra. Pronto, falei. Aí o nitro explode? O nitro pega fogo? O nitro pega fogo assim? Sem combustível? Porque ele é um oxidante. Se você parar para pensar no triângulo da combustão, eu preciso ter oxigênio, oxidante, né? E combustível, né? O combustível vai ser o quê? O carro? E a chama ainda é verde. Que isso? E o bagulho sai. Tá tudo errado, velho. E o bagulho ainda explode e o... Convenhamos, legal. Assim, os caras jogaram uma gasolina ali e o carro ainda levanta, assim, ó. Tipo... Devia ser um pistão hidráulico pra levantar o carro, assim, porque... Acho que uma explosão que tem uma força pra levantar 2 toneladas, na verdade vai arregaçar todos os painéis aí, né? Hã? Mas legal. Gostei. Nós não explode, tá bom? Pode ter uma descompressão do cilindro. Aí você vai ter uma liberação de energia física, né? Mas quimicamente falando, você não tem combustão. A não ser que você tenha uma fonte de calor e um combustível ao lado. Não acontece desse jeito. Ai, meu Deus. Tá bom esse vídeo, vamos pro próximo. Então, vamos lá, comentar a segunda. Acho que eu consegui comentar a primeira sem falar besteira. Vamos ver agora a segunda. É o racha dos caras antes do trem.
Olha o ronco desses carros, velho. Olha o ronco. Não sei se é o ronco dos carros desse. Ó, aí os caras na edição, quando é o Moparzão aqui, ó. Os caras jogam os decibéis lá pro talo pra dar aquela dramatizada. E eu já sei o que é. É se o carro salta aqui. Não, é se o carro inclina. Quem não conhece essa cena, né? Eu queria ver se dava pra ver a gangorra aqui, né? Porque esse carro foi levantado numa barra hidráulica, assim. Que coisa animal. Que coisa ridícula, velho. Vamos de novo. Puta. Que cena maravilhosa, velho. Então, assim, você pode até ter um torque pra levantar, mas, cara, o peso inteiro do carro tá lá na frente. Eu não preciso dizer que não há um momento ali. Se você tem a força pra levantar, não é que nem moto, né? O carro vai. Se você tem força suficiente, ele vai dar cambalhota nele mesmo, né? Agora, pra ter essa força suficiente, tem que ter assim, um diferencial com uma razão ridícula e o carro não vai conseguir andar. Ele não vai desenvolver velocidade, ele só vai dar cambalhota nele mesmo. Que nem um aluno de judô, né? Não dá pra levantar o dojão assim desse jeito, cara. Pra quem não sabe, esse carro foi levantado aí numa espécie de cama com os pistões assim, né? E aí fizeram a cena e apagam lá na edição pra isso acontecer. Próxima cena, cavaleiros, do racha do início, no Velozes e Furiosos 2, que os carros aparecem andando e nitrando, e dá uma olhada nisso daqui, ó. A gente dá uma olhada na chama que tem nos escapamentos. Nós temos chamas com cores diferentes aqui, né? Vamos lá. A cor da chama corresponde ao que está queimando ali dentro do cilindro, né? Da mistura ar-combustível. O ar geralmente é oxigênio da atmosfera ou, quando muito, também é oxigênio lá do óxido nitroso, do nitro. Já o combustível pode sim mudar a cor da chama, dependendo do combustível que a gente estiver queimando. O mais comum é a gente queimar gasolina, né? Que, dependendo da sua mistura, vai ter, geralmente, né, chamas mais voltadas ali para o amarelo, é o mais comum, né? Depois a gente pode entrar lá em etanol, que costuma ter uma chama com uma intensidade menor, mas de cores ali próximos do amarelo. Tudo depende de mistura também aqui, né? E depois a gente, bom, os caras podem estar na maldade aqui também, podem estar com combustível com chumbo misturado, podem estar utilizando aqui metanol, que eu não acho que vai ser o caso. Podem estar utilizando uma injeção de nitrometano, que pode ser o caso. Metanol, por exemplo, quando queima, não emite espectro luminoso com intensidade suficiente para o teu olho captar. Em outras palavras, quando o metanol queima, não tem chama, né? Quando for só metanol e oxigênio ali, a chama, o nosso olho não consegue captar na maioria aí das condições, né? De luz, etc. Nitrometano. O metano, como vocês já viram, pode soltar chamas labaredas intensas e bem, dependendo da mistura e da quantidade, bem grandes, né? Mas assim, chama rosa, eu acho que é mais um efeito de luz aqui no final, tá? E por fim também é o seguinte, esses carros estão acelerando e tá saindo chama ao mesmo tempo. Também isso não ocorre, tá bom? Se você está acelerando, a queima do escapamento tem essa também, né? Eu tava falando da cor das chamas, mas é o seguinte, se você tá em marcha, se esses carros estão acelerando, competindo e o motor tá cheio, você não tem chama nessa hora, certo? Porque a queima deve ser perfeita. Aqui seria algo assim no estilo do cut-off. Então, se eles estão desacelerando, e aí
o cutoff continua injetando combustível, que é como você viu aí, que é feito o efeito do Golf Labareda. Ele acelera, e aí quando tira o pé, vem o negócio, e aí vem a chama, certo? Porque se você está produzindo potência, você tem que ter uma queima estequiométrica. E vai sair do escapamento não excesso de combustível não queimado, e sim CO2 e H2O, água e dióxido de carbono e outros produtos em uma quantidade muito menor aí, monóxidos, óxidos com nitrogênio misturado e etc. Certo? Então aqui eles não estão acelerando nesse momento, né? Isso aqui poderia ser, parece que eles estão competindo, mas não ia sair fogo desse jeito. Então, quarta cena do Velozes e Furiosos absurda é aquela cena do R34 e eu acho que eu sei o que é. Vamos dar uma olhada juntos. Então tem lá um bloqueio, o Brian vai passar, aí o cara tem um taser. Esse taser começa a fritar, o carro queima o painel e ele bate e meio que... Assim, qual que é a ideia aqui? O que parece é que ele perdeu o controle do carro, né? Assim, tipo, ele perdeu a direção. Ele tava acelerando, aí ele freia, né? Olha lá, ele tira o pé, freia, e aí isso faz ele perder... Ó, ele tá com o câmbio engatado. Isso faz... Talvez ele tenha se perdido. Olha só, até o ponteiro sai... Sai linguiça aqui, faísca da porra do ponteiro. Talvez isso aqui é para indicar que o painel foi afetado, né? A eletrônica do carro foi afetada. Só que assim, é um R34, tá? Não é direção elétrica. Então assim, você perder a direção do carro numa caixa hidráulica não faz... Ah, mas o motor parou. Ó, o motor ele tá zerado, ou melhor, o ponteiro do painel tava zerado, só que se você ver, ó, ainda tinha pressão de óleo. Ela caiu ali, ó. Ela chega a cair, né? Deixa eu ver aqui. Olha lá. Ó. Até sai uma faísca ali, ó. Beleza, o motor desligou, isso é o que tá indicando aqui, né? Porque a pressão derruba... Não, derrubou a alimentação do painel que levanta as agulhas, não necessariamente o motor tá desligado, mas... Isso deve ter afetado também o módulo do motor e aí o motor desliga. E aí tem uma inércia ali, né? As pressões elas vão cair. Talvez o Brian aqui tenha se assustado, né? E aí ele se assusta e aí ele esquece que o carro tem que ir para frente e ele perde o controle e freia. E o freio vai deixar de funcionar? Não. Apesar de a gente ter um ABS, geralmente nessas condições a gente tem um bypass, né? O ABS ele tá em série? Não. Não ia acontecer isso. Eu acho que ele se distraiu mesmo porque é braço. Os caras vão me crucificar agora. Foda-se. É um personagem, né? E aí o cara vai lá e atropela um parquímetro e o carro para no parquímetro. E aí vaza... Nossa, amassou o R34, cara. Que dó. Direção na direita. Sim. Acho que não foi a física que parou o carro, foi o braço mesmo que faltou ali. Ele bateu, entendeu? E é potente, né? Pô, isso é 2 segundos, dependendo da velocidade que você tava ali, acertava o parquímetro. Vamos lá, trecho 5 tem a ver com troca de marchas. Vamos descobrir o que é aqui. Então vamos lá. O Eclipse seguindo o dojão, o cara faz uma baliza ali, como é que chamava isso aí mesmo em bagulho de cavalo? Barril? Não, esqueci o nome. Barrel. Enfim, aí os caras fazem um 180 ali, aí tem uma interação aerodinâmica entre os dois carros, um Venturi ali, dá pra até ouvir um negócio na cabeça, aí ele vem freando. E ele assim, ó. Qual que é a pegada? Isso aqui é um problema de corte. Presta atenção. O cara vem pisando, certo?
Ó, isso aqui é um problema de edição, isso aqui é um problema do editor, tá? Porque se fosse na sequência certa, faria sentido, talvez. Então ele vem dirigindo, ele vai ter que frear. Aí, ó, qual que é a primeira coisa que aparece? Ele devia estar lá na terceira e ele vai puxar e vai entrar com a segunda, né? Ele estava na terceira, aí ele vai puxar e entra a segunda. Só que ele não dá um punta, né? Ele vai direto, inclusive, ó. Não chega nem a dar um punta. Olha lá, dá pra ver a perna lá. Ó, ele pisou. Aí é um problema de corte. Porque o cara ali baixa a marcha pra segunda e ele tava pisando fundo na terceira. Aí ele baixa pra segunda. Assim. O motor ele vai de sei lá o quê, 6.000 rotações pra 12.000. E depois ele aperta no freio, o que é a sequência errada das coisas, né? Ele chega a dar um heel toe ali, ó. Ele freia com o calcanhar e ainda tenta dar o blipzinho, talvez com o acelerador. Mas aqui, o editor quebrou o carro, entendeu? E é o tenão branco ainda, né? Então assim, ó. Olha lá, dá um giro. Oh yeah! Quebrei o meu motor! E aí ele vai de segunda para terceira depois que ele retoma. Então, aqui foi um problema de edição, ok? Pra quem não sabe, essas coisas são gravadas separadas, tá? Parece um comentário meio besta, mas assim, eu já ouvi cada coisa. E não que tudo assim, eu tô dando os palpites aqui, né? Assim, tipo, tem várias variáveis para serem testadas. São apenas palpites. O nitro vai pegar fogo. Bom, talvez se tivesse vapor de combustível, porque o cara tirou e aí ele começou a vazar porque o cano estava entupido e aí o vapor já estava acumulado no tanque, vai a bala, fura, aí preenche a cavidade do carro lá daquele primeiro lá que eu falei, né? E aí entra o nós, talvez, assim, talvez, dadas as condições e as variáveis, pode ser que aquilo aconteça, mas, assim, é tudo palpite também, vai. Temos um bônus aqui, ó, também do Velozes e Furiosos 2. Parece que tem um botãozinho do capeta, vamos dar uma olhada aqui, ó. É o assento do 007, velho. No dochão. Vamos lá de novo. Vamos fazer a sequência aqui, ó. Vamos ver como é que a porta... Primeiro, vamos ver o mecanismo aqui, ó. Ele aperta, fecha o circuito, aí a câmera vai e navega, ó lá. Navega pelo cabo, passa no meio do banco, entra no assoalho, lá no meio do console central. Aí tem o quê? Que é isso? Um manômetro de pressão em bar. E ele vai para 350 bares de pressão, né? Da Jojotech. E aí, ó, entra aqui, ó. Isso daqui é o chicote, provavelmente do circuito, ó. Um fiozinho branco com fiozinho preto. Aqui deve ter uma caixa mágica. Só que aqui, ó, saem outros fios. E eu não tenho certeza, aparentemente são fios de cobre e não tubulações, né? Isso aqui podia ser um... Bom, tem pressão aqui dentro, então podem ser tubulações. Vai seguindo o raciocínio. Aí, sabe o que isso aqui parece? Aqueles atuadores de porta de Mercedes, né? Atuador de maçaneta, de pino, né? Tem algumas Mercedes que utilizam vácuo para fazer essa atuação, né? Inclusive aquela atuação super macia, né? Eu mostrei o que é onde isso no vídeo da S600. Clica aqui que eu mostro lá o mecanismo de acionamento das portas, que utiliza algo muito parecido com isso, tá? Utiliza algo muito parecido com isso, mas não é um motorzinho elétrico. Ele não vai fazer 350 bar lá dentro dessa caixinha. Mas tudo bem, né? Beleza. Bora continuar. E aí tem algumas coisas que parece que vão para outras coisas que não vão aparecer. Olha lá, a gente está seguindo esses tubos. Eu passei aqui no meio, isso aqui é um monte de coisa que não faz sentido. Eu tenho cilindros aqui, ó. Se esses cilindros forem preenchidos com propelentes, por exemplo. E eles explodem.
Isso aqui é o quê? O trilho do quê? Parece um trilho aqui, né? Ó, 1, 2, 3. E aí corta. Aí a porta saiu voando. Tá, a porta não ia sair voando nesse ângulo, porque o carro tá andando e a gente tem uma coisa que chama resistência do ar, né? A porta ia cair para trás, não pro lado do carro. Se tivesse algum detonador, tal. E aí, beleza. Se isso daqui tivesse embaixo do banco e aqueles trilhos fossem os responsáveis, olha lá, e tem uns foguetes ali com propelentes para empurrar. Isso é o banco, ó. Isso aqui é o banco, certo? É, porque tá preso no assoalho do carro. Essa cena faz sentido, pô. Tem foguetes aqui, ó. 1, 2, 3, e isso aqui é o banco. É que, de novo, por causa dos cortes, né, da edição, o editor cagou. Ele devia ter mostrado a porta pulando primeiro, quando apertasse o botão, e depois ele vai para essa cena, certo? Ejectocito, motherfucker! Então, assim, de novo, os dois últimos eu acho que foi um problema de edição, né? Porque o editor geralmente manja de vídeo, não de física, né? E de novo, não porque eu entenda de física, eu tô tentando que eu seja uma autoridade, não. Tô tentando traduzir para vocês aqui em cima do meu palpite pedindo para reagir para essas cenas. E isso é um pouco assim da natureza do cinema, né? Porque, vamos pensar, tem um roteirista, ele tem uma ideia, ele escreve essa ideia no papel, aí ele fala, mas será que isso faz sentido? Aí ele vai faz uma consulta lá com aquele amigo que faz física lá em Stanford. Aí ele pergunta, mas isso aqui faz sentido? Se você botar uns foguetes lá embaixo, fazer assim, um botão que aciona um foguete e tal, faz sentido. Aí o cara escreve tudo direitinho. Aí vai pro cara da filmagem lá, e aí eles filmam, e ainda filmam as cenas, ainda que separadas, corretas, né? Seguindo o roteiro. Aí vai o editor, ele, nossa, tem que editar isso aqui rápido, tá não sei o quê. E aí eles não perguntam pro cara lá do início do vídeo qual que era a ideia, né? E aí eles fazem essa sequência, às vezes a sequência invertida faz mais drama, né? Mas faz menos sentido, né? E, enfim, é a vida. Esses negócios são extremamente complexos e eu sofro isso daqui muitas vezes no canal do YouTube. Faz parte, não dá pra fazer tudo. É melhor ter alguma coisa do que não ter nada. É isso? É isso. Então tá aí, ó, 5 cenas absurdas, reagidas, comentadas de certa forma. Acho que eu tive algum nível de assertividade aqui no que eu falei. Se eu tô errado, você posta aqui embaixo aonde que eu errei. Eu quero saber, certo? Considere se inscrever neste canal.